Você vai aprender física, eu garanto. Trabalho é um processo de transferência de energia pela ação de força. A gente pode transferir energia de um corpo a outro por trabalho e por calor, principalmente. No caso do calor, espontaneamente, quando a gente tem diferença de temperaturas entre os corpos, e no caso de trabalho, quando uma força provoca um deslocamento, ou quando uma força age sobre um corpo que se desloca. Agora é importante, nunca é um corpo que realiza trabalho, é sempre uma força que realiza trabalho. O corpo aplica uma força e esta força realiza trabalho. Muito cuidado e atenção. Às vezes na linguagem vulgar, às vezes sem critério, sem rigor científico, a gente fala do trabalho da força, só que falando que é da pessoa que aplica a força. Por exemplo, calcule o trabalho realizado pelo menino enquanto puxa a caixa. Está errado. Entenda que trabalho é sempre de uma força. Então é o trabalho da força aplicada pelo menino enquanto empurra ou puxa a caixa. Tranquilo? Dito isso, que o trabalho é sempre de uma força, para que haja trabalho é preciso 1. Que haja força, 2. Que haja deslocamento e 3. Que esse deslocamento não seja perpendicular à força. De novo, para que haja trabalho é preciso que exista força, é preciso que exista deslocamento, olha o ângulo aqui, e não seja perpendicular à força em relação ao deslocamento. A gente vai ver o porquê disso, porque matematicamente o trabalho é encontrado pelo produto escalar dos dois vetores, força e deslocamento. Então ele depende dessa inclinação entre o vetor força e o vetor deslocamento. Nesse desenhozinho aqui, se a gente considerar que ele percorre essa distância d, o ângulo entre a força e o vetor deslocamento que seria representado por uma seta ao longo desse caminho aqui, esse seria o vetor deslocamento, para encontrar o valor do trabalho, e aí trabalho a gente pode usar essa letra grega, que é chamada de tal, ou a gente pode usar também W maiúsculo, que vem do inglês work. Mas nos dois casos, para determinar o trabalho, eu vou multiplicar o módulo da força F vezes o módulo do deslocamento, ΔS, vezes o cosseno do ângulo. E aí é importante que você lembre que quando o cosseno é do ângulo 90 graus, o cosseno é zero, e zero vezes qualquer coisa dá zero, é por isso que o trabalho é nulo se for perpendicular a força ao deslocamento. Então, para que o trabalho seja não nulo, precisa ter força, precisa ter deslocamento, e eles não podem ser perpendiculares. Uma coisa que é importante é que, se o ângulo é igual a 90 graus, como a gente acabou de discutir, a gente tem o trabalho igual a zero. A gente diz que o trabalho é nulo. Se o ângulo é menor do que 90 e vai até a possibilidade do ângulo zero, que é quando a força é paralela e de mesmo sentido ao deslocamento, ou seja, se o ângulo está compreendido no intervalo de 0 até 90, podendo ser 0, mas sem ser 90, o trabalho, como aqui é módulo e aqui é módulo, o sinal do trabalho vai depender do cosseno. Essa situação é do primeiro quadrante, onde o cosseno é positivo. E aí aqui o trabalho é positivo e a gente diz que o trabalho é motor. Quando o trabalho é zero, a gente diz que o trabalho é nulo. Quando o trabalho é positivo, a gente diz que o trabalho é motor. O trabalho, nesse caso, está transferindo energia para o corpo.
aumentando a energia nele. Agora, quando o ângulo é maior do que 90 graus, podendo ir até 180 graus, o cosseno está no segundo quadrante. E aí o sinal do cosseno é negativo. A gente vai ter para esse caso um trabalho negativo. E a gente diz para esse caso que o trabalho é um trabalho resistente. Eu vou estar subtraindo a energia do corpo. Se a força tem o mesmo sentido do deslocamento, ou ela é inclinada até o limite de quase 90 graus, o trabalho é motor e eu estou fornecendo energia para aumentar a energia do corpo. Se eu passo de 90 e agora a força está para esse lado, ó, o deslocamento está aqui e a força está contrária ao deslocamento, ele está subtraindo energia e o trabalho é resistente. Trabalho é um processo de transferência de energia que depende de força. O trabalho é sempre da força. O corpo aplica força e a força realiza trabalho. Para que o trabalho seja não nulo, é preciso que exista força, é preciso que exista deslocamento, e força e deslocamento não podem ser perpendiculares, porque se forem perpendiculares o trabalho é nulo. Quando o ângulo pertence ao primeiro quadrante, o trabalho é positivo e é chamado de motor. Quando o ângulo pertence ao segundo quadrante, o trabalho é negativo e ele é chamado de resistente. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. O trabalho de uma força constante de intensidade 100 newtons que atua sobre um corpo que sofre um deslocamento de 5 metros, qualquer que seja a orientação da força e do deslocamento. Fera, quando a força é constante, o trabalho dessa força é dado por módulo da força vezes módulo do deslocamento vezes cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Perceba que neste caso a força tem módulo constante, 100 newtons. O deslocamento é conhecido e vale 5. A única coisa que a gente não sabe é qual o ângulo formado. Isso significa que o trabalho da força vai ser igual a 500 vezes cosseno do ângulo. Logo, a intensidade do trabalho depende do ângulo. Mas, Ives, isso quer dizer que o trabalho pode assumir qualquer valor? Claro que não. O cosseno vale no mínimo menos 1. E o cosseno vale no máximo 1. O que significa que os valores para o trabalho vão de menos 1 vezes 500 até mais 1 vezes 500. Então, menos 1 vezes 500 dá menos 500 joule. Mais 1 vezes 500 dá 500 joule. Ou seja, o trabalho nestas condições está variando entre menos 500 e mais 500. A gente pode então dizer que, no máximo, esse trabalho valerá 500. E a alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra E. E de eita, poxa, eles. Fácil, né? Tranquilo. Fácil quando a gente sabe o que fazer. E por que as outras alternativas estão erradas? Você poderia me perguntar. Simples. A letra A diz porque sempre vale 500. Não. Só vai valer 500 quando o ângulo tiver cosseno 1, que é no caso ângulo zero. Ele é sempre positivo? Não. Dependendo do ângulo também pode ser negativo. Ele nunca pode ser negativo? Errado. Dependendo do ângulo pode. E ele nunca é nulo? Sim, pode ser nulo. Se a força for perpendicular ao deslocamento, o trabalho é nulo. Isso acontece quando o ângulo é 90 graus. Como entre menos 1 e 1 o zero é um dos valores possíveis, sim, o trabalho pode ser nulo, desde que a força seja perpendicular ao deslocamento. Logo, a única alternativa correta é a da letra E.
Tranquilo? Um bloco realiza um movimento retilíneo e uniforme sobre uma superfície horizontal. Atenção, fera! Horizontal. Nesse contexto, pode-se afirmar que, olha só, fera, o trabalho realizado pela força que empurra o bloco é necessariamente nulo? Atenção, a força que empurra o bloco teria trabalho nulo se essa força não produzisse deslocamento ou se o deslocamento fosse perpendicular. Não diz isso no texto. Diz que a força faz com que ele tenha um movimento retilíneo e uniforme. Opa! Então eu tenho o trabalho da força resultante igual a zero, não o trabalho da força aplicada. Na letra B diz: o trabalho realizado pela força de atrito entre o bloco e a superfície é necessariamente nulo, a mesma coisa que a gente usou para explicar A. A soma dos trabalhos é nulo, não o trabalho individual da força F ou da força de atrito. Na letra C diz: o trabalho realizado pela força peso é necessariamente nulo. Aqui, fera, muito cuidado. Como a superfície é horizontal, a força peso é vertical, então o movimento e a força são perpendiculares. Neste caso, o trabalho é nulo. Então, sim, o trabalho realizado pela força peso é necessariamente nulo e a alternativa correta é a letra C, C de coisa fácil. Bora dar uma olhada no que está errado nas próximas. Na letra D diz: o trabalho não nulo realizado pela força normal, pare de ler, porque a força normal é perpendicular à superfície. Se é perpendicular à superfície, não realiza trabalho, então o trabalho da força normal é nulo. Está errado a letra D. E na letra E diz: o trabalho realizado pela força que empurra o bloco é superior ao trabalho realizado pela força de atrito, pois caso contrário, o bloco pararia. Atenção! Como o movimento é retilíneo e uniforme, a força resultante é igual a zero. Então, o trabalho da força motora tem mesmo módulo e sinal contrário ao da força de atrito. Ele não é maior, ele tem mesmo módulo e por isso a alternativa E também está errada, estando correto apenas a letra C de coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer, fera. E é por isso que a gente está junto. Olha aí, fera, presta atenção. Na questão, o Milton está segurando o garrafão parado, tá? Por 2 minutos esperando que a mãe dele prepare o local para receber o garrafão. Ora, para haver trabalho, fera, é preciso que haja força e haja deslocamento. E a força e o deslocamento não podem ser perpendiculares. Para que o Milton sustente o garrafão, ele está aplicando força. Mas se essa força não produz deslocamento, fera, não há realização de trabalho dessa força. Então você já sabe que o trabalho realizado por essa força é nulo. Eu queria só fazer um comentário. Fera, essa questão é de uma Olimpíada de Conhecimento, é da Olimpíada Paulista de Física. Então eu acredito que quem fez essa prova saiba muita física, mas cometeu uma falha conceitual grave. Porque na pergunta, perceba aí que ele diz assim: qual o trabalho em joules realizado por Milton enquanto segura o garrafão? Fera, quem realiza trabalho é força. Então Milton não é força, Milton não realiza trabalho. No dia a dia a gente usa errado as palavras, mas numa prova que é uma prova de Olimpíada de Física, eu acho que merece zelo e esmero na confecção de cada questão. E aí fica a crítica construtiva que quem elaborou esse item nas próximas vezes tenha mais cuidado com a terminologia científica. O correto seria dizer qual o trabalho realizado pela força aplicada por Milton, enquanto segura o garrafão. Tranquilo, fera? Mas tirando essa escorregadinha aí, fica fácil de perceber que se a força não provoca deslocamento, não realiza trabalho, então o trabalho é igual a zero. A alternativa correta, letra A, A de aprovação. Aprovação, fera, que é o seu destino.